Olá pessoal, eu sou o professor Rodolfo Marques e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o passo a passo da terapia capilar unificada, que consiste em tratar ao mesmo tempo o couro cabeludo, o cabelo e a face das suas clientes e pacientes, utilizando a tecnologia dos cosméticos da Therapy Pro Gloss, associado a técnicas manuais e também as eletroterapias. Eu estou aqui com a Daiana e a primeira coisa a ser feita é uma avaliação terapêutica, para detectar as reais necessidades desse paciente ou cliente e aí sim criar a posologia terapêutica, que basicamente seria um passo a passo adaptado para as necessidades do paciente ou do cliente. Para a correta confecção da posologia adequado para cada paciente, nós utilizamos uma técnica de diagnose clínica muito conhecida chamada de OVS, que consiste em ouvir, ver e sentir. Então eu vou ouvir o paciente, as queixas principais, o que ele tem a me dizer, o que ele está sentindo. Eu vou ver o couro cabeludo, vou avaliar visualmente todo o couro cabeludo e o cabelo e vou sentir o processo. Eu vou sentir o couro cabeludo, vou sentir o cabelo e através dessas informações eu vou criar uma posologia adequada para cada paciente. No caso da Daiana, eu já ouvi o paciente e eu já sei que as principais queixas dela consistem em crescimento, queda de cabelo, coceira e às vezes alguma descamação no couro cabeludo. Também percebi que ela faz uso de Mega Hair, o que pode aumentar ainda mais a ação fúngica, o calor no couro cabeludo e por aí vai. Agora, o movimento V do OVS, que consiste em visualizar este couro cabeludo e entender visualmente as alterações que eu tenho para poder tratar. Nesse caso, a gente encontra um couro cabeludo mais avermelhado no topo, com um eritema tanto folicular quanto perifolicular, tá? Então, ou seja, eu tenho uma vermelhidão nesse couro cabeludo, tanto nos folículos quanto fora dos folículos. Encontro alguns eczemas, que são algumas feridas nesse couro cabeludo. É possível encontrar também uma alteração de cor. Então, onde eu tenho no topo uma vermelhidão mais persistente, eu tenho na parte de trás, por exemplo, um couro cabeludo mais amarelado e principalmente na área do Mega Hair, neste caso específico, nós temos uma descamação e embaixo desse Mega Hair a gente tem uma vermelhidão com descamação, tá? O que é muito comum a uma resposta de um processo inflamatório. É possível perceber também, no caso do sentir, é possível perceber que eu tenho uma área mais quente, mais úmida por baixo do Mega Hair, o que aumenta e corrobora ali, por exemplo, a incidência de ação fúngica. Então nós temos aqui vermelhidão, eu tenho coceira, eu tenho eczemas, eu tenho descamação, que são todos sintomas de um processo inflamatório. Eu tenho alteração de cor, eu tenho coceira, que corroboram ali o diagnóstico também para a ação fúngica. Já sei que na Daiane eu preciso tratar tanto a parte de inflamação desse couro cabeludo, quanto também a parte de ação fúngica. E vai uma dica, sempre que você se deparar com um cliente ou um paciente alegando uma queda de cabelos, é muito importante você realizar o teste de tração reversa, que consiste em tracionar este fio e fazer uma contagem dessa queda de cabelo. E outra coisa muito importante, sempre que houver uma queda de cabelo, há nesse couro cabeludo um processo inflamatório. Então, em nível de importância, sempre vem a inflamação em primeiro lugar, o processo fúngico em segundo lugar, quando houver, depois a queda e o crescimento capilar e depois o controle da oleosidade. Então não adianta tratar a queda de cabelo sem tratar o processo inflamatório, porque senão você vai estar fazendo um tratamento apenas paliativo do problema. Não estará solucionando e resolvendo efetivamente o que está acontecendo nesse couro cabeludo. E para detectar e quantificar essa queda de cabelo, eu vou fazer o teste de tração reversa, que consiste em fazer basicamente um rabo de cavalo na região do occipital, aqui atrás do couro cabeludo, dessa cabeça. Obviamente, como a Daiana ela utiliza Mega Hair, eu vou fazer somente com a parte do topo e não vou fazer com a parte de trás, senão eu vou retirar o Mega Hair no momento. Feito isso, você trava a mão aqui atrás, avisa o paciente que você vai puxar o cabelo e realmente puxa com vontade, tá, gente? Então, ó, segurei a cabeça, posso ir daí? Vamos lá. Faço a retirada desses fios e abro uma contagem dos fios que estão saindo. Observe se os fios estão saindo desde a sua ponta, esse aqui veio junto, olha lá. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 fios. Qual é o coeficiente para que eu possa saber se eu tenho uma queda de cabelo ou não? 0 a 3 fios é normal, de 3 a 6 fios eu inicio um processo que ainda está normal, mas está atingindo um nível de alteração. De 6
a 8 fios, eu tenho um eflúvio telógeno acontecendo, eu tenho uma queda de cabelo acontecendo. De 8 a 10, uma queda de cabelo mais acentuada. E acima de 10 fios, nós temos o que nós chamamos de um eflúvio telógeno mais agudo, ou também conhecido como colapsado. No caso da Daiane, nós temos aqui 5 fios, então está dentro do normal, porém quase atingindo ali uma questão de eflúvio. Vale a pena a gente tratar esse processo inflamatório para evitar que essa inflamação vá aumentando o eflúvio telógeno dela. Uma outra avaliação também que é muito importante ser feita é a avaliação de resistência mecânica do fio de cabelo. Nessa parte, eu vou saber se esse fio de cabelo ele está quebrando, se ele está fragilizado, se ele está somente deficiente de cargas hídricas, lipídicas. Então, basicamente, eu vou pegar aqui um fio de cabelo. Quando é uma pessoa loira, eu sempre gosto de pegar o cabelo descolorido para evitar um falso diagnóstico. E a gente vai observar a seguinte questão: se esse fio ele consegue ter elasticidade, tá? Então eu vou enrolar no dedo e vou ver se ele tem elasticidade, ou se ele já quebra sem qualquer elasticidade. Ó, então ele, basicamente eu nem fiz força, ele já quebrou. Isso indica que esse fio de cabelo precisa ser feita uma reposição de carga proteica. Se eu tivesse elasticidade ou um pouco mais de força, resistência, eu não preciso da reposição de carga proteica, somente a reposição de carga hídrica e lipídica. No caso da Daiana, eu preciso fazer a reposição de carga hídrica e lipídica, sempre associado à carga proteica. Uma outra coisa muito importante que eu preciso saber também é o tipo de couro cabeludo e de pele que esse paciente tem. Na Therapy Pro se baseia basicamente em duas alterações: normais a oleosos ou secos e desidratados. No caso da Daiana, ela tem uma pele normal, que nós chamamos de eudérmico. Nesse caso, eu vou utilizar todas as bases normais a oleosos. Pronto, agora que eu já sei todas as queixas e as necessidades desse paciente, já visualizei todas as alterações e já sei também como é esse couro cabeludo e essa pele, chegou o momento de eu preencher a posologia específica para ela. Vem comigo que eu vou te ensinar a preencher toda a posologia, lembrando que no caso da Daiana, será uma posologia completa já com eletroterapias. O primeiro passo da posologia com eletroterapias consiste na radiofrequência e na vacoterapia, procedimentos elétricos que se utilizam de géis condutores e que, obviamente, são utilizados antes da aplicação do shampoo. Na radiofrequência não será indicada para Daiana nem a vacoterapia, uma vez que ela está com uma queda de cabelo ativa. Por isso, eu simplesmente pulo essa etapa para o próximo passo. No próximo passo, eu chego na parte de preparação desse couro cabeludo e desse cabelo. Então, eu vou fazer a aplicação do sérum capilar ozonizado na fibra do meio para as pontas e a aplicação do pré-shampoo no couro cabeludo. Nesse momento, se o paciente estiver utilizando maquiagem, que é o caso da Daiana, a gente já pode fazer a limpeza e a higienização desse rosto para poder fazer a aplicação depois dos óleos essenciais e da argila na parte facial também. No próximo quadrante, eu vou organizar os óleos essenciais que eu vou aplicar na paciente. Nesse caso, eu vou utilizar um óleo carreador, que é o que vai carrear os óleos essenciais para esse couro cabeludo e para essa face, utilizando 5 gramas para aplicação em topo e 3 gramas para aplicação em face. Então, eu vou ticar aqui o óleo carreador e, no caso da Daiana, o óleo que eu utilizarei será o óleo carreador normal a oleoso. Depois disso, vem os óleos essenciais, sendo um total de 6 gotas ao óleo carreador. Então, no caso da Daiana, nós temos que nos atentar, em primeiro lugar, na inflamação de pele, depois na ação fúngica, depois em queda e crescimento. Ok? Então, por exemplo, para poder totalizar 6 gotas, na Daiane, eu utilizarei 3 gotas de inflamação de pele, 2 gotas de fungicida e 1 gota de queda e crescimento. Vale ressaltar que cada paciente, cada pessoa tem uma necessidade diferente um do outro. Por isso que é muito importante o diagnóstico adequado, a diagnose correta e realizar os movimentos de OVS antes de fazer o preenchimento da ficha. Assim, você terá um resultado mais assertivo do seu trabalho. No próximo quadrante, a gente vai fazer a posologia da argiloterapia, que é aplicado logo em seguida à aplicação dos óleos essenciais, sem tempo de pausa e por cima. Nós temos 3 tipos de argilas diferentes: argila branca, argila verde e argila preta.
A argila branca, ela é mais indicada para peles secas e desidratadas, para couro cabeludo excessivamente inflamado. Já a argila verde, ela é mais adstringente, ela consegue trabalhar melhor a detoxificação desse couro cabeludo. E a argila preta, por sua vez, além de trabalhar uma melhor detoxificação e uma melhor adstringência, ela também é uma argila mais estimulante. Porém, ela é mais indicada para um processo mais avançado, quando o paciente já iniciou o tratamento com a branca e com a verde, e depois de controlado o processo inflamatório, ele passa para a argila preta, na parte de estímulo, geralmente na fase de crescimento capilar. No caso da Dayana, nós utilizaremos a argila verde para poder trabalhar esse processo de detoxificação, esse processo de uma melhor esfoliação, um melhor desencruste nesse couro cabeludo. Junto com a argila, a gente já faz a aplicação do detox esfoliante ozonizado. Ao mesmo tempo, então, na Therapy Pro, eu não preciso aplicar a argila, depois enxaguar, depois aplicar o esfoliante, depois enxaguar. Eu faço tudo isso junto, na mesma cumbuca. Então, vou fazer a aplicação da argila verde, junto com o detox esfoliante, e vou fazer o procedimento de esfoliação, para poder trabalhar a regeneração desse couro cabeludo, a regeneração dessa pele. Depois disso, eu posso deixar agindo o óleo, a argila, o detox esfoliante no vapor de ozônio em torno de 10 a 15 minutos. Depois disso, nós precisamos retirar todos esses ativos do couro cabeludo e da face, e para isso nós fazemos o uso do shampoo terapêutico, que além de fazer a higienização e a retirada desses ativos, também tem ação terapêutica no couro cabeludo e pode também ser associado ao processo de reflexologia craniana ou massagem reflexológica. Então, durante o tempo de pausa desse produto, eu posso também fazer um processo de massagem. No caso da Dayana, nós utilizaremos o shampoo normal a oleoso. Lembrando que se fosse um couro cabeludo seco a desidratado, utilizaria o shampoo terapêutico seco a desidratado. Tempo de pausa, eu posso escolher se eu quero só deixar o produto agindo ou se eu vou fazer uma reflexologia craniana nesse paciente. No caso da Dayana, eu vou utilizar a massagem reflexológica, a reflexologia craniana no couro cabeludo dela. No próximo quadrante, a gente vai fazer o tratamento relacionado ao fio de cabelo, onde eu preciso fazer uma reposição hídrica, lipídica e proteica. Em relação à Dayana, eu já sei que eu preciso fazer a aplicação da máscara ozonizada de terapia intensiva sempre, porém, eu irei adicionar 1/4 da carga de proteína isolada, deixando também por 5 minutos agindo no vapor de ozônio, provocando um processo muito importante, muito legal, chamado tumefação, que aumenta a carga de reposição ao fio de cabelo, aumenta a resistência e aumenta a performance do cosmético. Depois de tratar do couro cabeludo, o cabelo, a face e feito toda a parte de lavatório, a gente encaminha esse paciente para a cadeira e já vai fechando o tratamento, vai encaminhando para o fechamento. Nessa parte, encaixa muito bem a eletroterapia de alta frequência, aonde na Dayana, por exemplo, eu vou utilizar o cebolão no couro cabeludo e vou utilizar o pente na haste capilar. Depois disso, faço a aplicação do tônico terapêutico ozonizado, que é o tônico que ela vai embora com ele para casa, tá bom? E depois do tônico, eu posso fazer, por exemplo, um tamborilamento quando eu tenho um couro cabeludo oleoso ou normal, ou se eu tenho um couro cabeludo muito seco, posso fazer a aplicação do iontoforésio. Realizado a alta frequência, e encaminhando para o fechamento do processo, eu posso fazer a fotobiomodulação. No caso da Daiane, onde a gente tem um início de eflúvio, eu vou utilizar uma fotobiomodulação em modo eflúvio na parte de topo e frontal. Depois disso, faço a aplicação do sérum capilar e finalizo a gosto, deixando ali o paciente com a parte estética também finalizada. Depois disso, está concretizado ali a minha terapia capilar unificada, onde eu trabalhei o couro cabeludo, o cabelo e a face da cliente. Agora que eu tenho a posologia montada, vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo prático desse processo. Bom, então seguindo aqui a posologia da Dayana, a gente não vai fazer a radiofrequência e a vacoterapia, que não são indicados para ela, passamos direto para o próximo passo, onde a gente vai fazer a aplicação do sérum capilar ozonizado, do meio para as pontas, e depois o pré-shampoo em couro cabeludo, certo? Vamos lá. Uma dose é o suficiente aqui para poder aplicar no cabelo da Dayana, do meio para as pontas, faz a distribuição e trabalha melhor a unificação desse produto no fio de cabelo. Assim, eu consigo fazer uma higienização correta no couro cabeludo, uma preparação correta, ainda assim protegendo esse fio de cabelo, evitando a desidratação, evitando o ressecamento dessa fibra, deixando ali um procedimento que vai tratar o couro cabeludo, mas também vai tratar o cabelo. Esse processo que eu estou fazendo é chamado de umectação, que é a reposição de cargas lipídicas na fibra capilar.